Primeiro, eu queria colocar que o nosso partido, o Partido Socialismo e Liberdade, não tem membro efetivo nessa comissão, infelizmente, pelo sorteio. Nós não pudemos participar desde o começo com membros efetivos dessa comissão, nem suplentes. Queríamos ter participado, mas não pudemos. Em segundo lugar, quero dizer que nosso partido ele não precisa dar explicações públicas. Inclusive, é verdade que o Congresso está sob pressão e que a pressão vem da sociedade, da opinião pública. Mas é verdade que se materializam erros crassos aqui nesse Congresso. E eu quero dizer, particularmente, que fui um dos que derrubou a sessão, naquela malfadada calada da tarde, sobre a anistia ao Caixa 2, num texto que não tinha pai nem mãe, e já começou a ser lido como relatório com o relator na tribuna. Nós derrubamos a sessão. Sou radicalmente contra a anistia ao Caixa 2. Entende? Caixa 2 é crime, ele tem previsão legal para crime, que é o artigo 350 do Código Eleitoral, e até poderia ser pelo 299 do CPP, do Código de Processo Penal. Então, a tipificação do crime aqui é uma necessidade, minha opinião. A luta contra a corrupção, porque nós sempre fomos contra o financiamento empresarial de campanha, que é uma raiz da corrupção. Então, coisas como essa precisam ser discutidas com calma, presidente. Por isso, inclusive, não tive oportunidade, porque a sessão foi suspensa na vez passada, como líder ou como inscrito, de colocar uma dúvida, não só essa dúvida que apareceu sobre a retroatividade da lei, na questão da anistia ao Caixa 2. Mas aqui, em relação à questão da lavagem de dinheiro, na minha opinião, tem uma questão no texto, por isso as coisas precisam ser discutidas aqui, e muito bem discutidas, que, na minha opinião, ao inserir no texto o deputado Ângelo Lorenzoni, que constitui crime contra a ordem econômica e financeira, a prática das condutas previstas no caput, parágrafo 1º e 2º, da atividade eleitoral partidária incorrendo o agente nas penas nele combinadas, ao colocar esta questão, tipificando o crime de lavagem de dinheiro, o relator sabe que a Lei 9.613 de 98 já trata dessa questão. Se ele tipificar agora, ele pode, na verdade, praticar uma anistia também à lavagem de dinheiro. Por isso que eu sou favorável a que o debate nessa comissão seja feita com especificidade, com garantia de debate. Com garantia de debate. Nosso partido analisou não só as 10 medidas, como as 18 medidas. E queria colocar o seguinte: primeiro, as outras medidas que foram inseridas, as 8, elas foram feitas depois de uma série de debates que a comissão fez. A comissão teve vários convidados, juristas, que decifraram sim e não, alguns defendendo, outros criticando, outros fazendo aperfeiçoamentos, etc. Mas as 8 medidas posteriores não foram discutidas por essa comissão. Não houve um debate prévio, não houve a chamada de gente. Então, isso tudo mostra que cada medida dessa, na verdade, é um projeto de lei. Então, eu queria lembrar que nós trabalhamos com essa ideia do combate à corrupção de uma maneira ampla. Aliás, foi o primeiro, nós somos talvez os primeiros a levantar o caso Eduardo Cunha aqui. E o pessoal foi um partido que se propôs a entrar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, já na CPI da Petrobras. Nós levantamos por que o deputado Eduardo Cunha não quebrava o sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático dele. E ele falou que não precisava disso, que ele não ia abrir precedente, e deu tudo no que deu aí agora, né, no caso. Então, mas nós queremos tratar essa questão como qualquer questão penal
com a seriedade, presidente, que a questão exige, e com o contraditório que a questão exige. Por exemplo, sobre a 18ª medida, que é a anistia aos... Anistia não, crime de responsabilidade de juízes e promotores, nós nem entendemos, num primeiro momento, por que essa medida tinha que entrar em 10 medidas de combate à corrupção. Você pode fazer uma lei à parte, para tramitar, e tramitar até concomitantemente. Pode fazer uma lei à parte, porque aí sim qualquer um vai defender aqui e lá fora, e até o Ministério Público, até os juízes, vamos falar, realmente ninguém está acima da lei, entende? Não há ninguém que esteja acima, inclusive porque o presidente do Supremo, ou qualquer membro do Supremo, está sujeito a crime de responsabilidade. E a mesma coisa do Ministério Público. Então, essa questão em si não representa nenhuma ameaça, embora é evidente que tem o timing para se apresentar as coisas. E nesse momento, ela embaralha as coisas, mas nós podíamos chegar a um acordo aqui, de tramitar em separado, entende? Tramitar em separado, para não haver algo que seja tido como alguém que esteja acima da lei. Tá certo? Podemos chegar, esse sim é um acordo. Mas sobre as 10 medidas, eu não acho que nós tenhamos, presidente, que eu tenho receio dessa discussão sobre o bem e o mal, dessa discussão maniqueísta. Nós não podemos entrar nessa, nós somos legisladores. Tem uma música do Caetano Veloso que diz: o bem e o mal têm medo da razão, da sombra do arvoredo e do dia de amanhã. Então, nós não temos o problema seguinte: vamos analisar as medidas, destrinchando elas. Eu acho que tem aqui uma bateria de medidas positivas. Elas são longas, inclusive. Eu não vou entrar agora no debate de mérito sobre cada uma delas. Mas o próprio relator, o deputado Onyx Lorenzoni, ele colocou e ele mexeu no relatório das 10 medidas em questões que tinham exacerbações, como era o caso do habeas corpus. Eu acho que o habeas corpus é uma conquista na luta contra a ditadura militar, entendeu? Contra o arbítrio, contra o totalitarismo. Nós não podemos abrir mão dessa questão. Isso seria um erro grave. Abrir mão. A outra coisa é aparecer uma ideia de que é possível, entende? Prova ilícita de boa-fé. Eu não sei, se a prova é ilícita, para mim, qualquer dicionário vai dizer que ilícita é ilegal. Então, se é ilícita, não pode ser utilizada. É óbvio que os promotores, ao apresentarem o projeto, já falaram que não cabe a tortura, o grampeamento, não cabe violência, tudo bem. Mas há outras questões que podem interferir no processo de ilicitude. Isso aí o Código Penal e toda a legislação a respeito pode tratar. Então, nós temos que tomar um certo cuidado, porque tem um pente fino a ser passado aqui, e eu digo para a sociedade brasileira, porque quem assinou 2 milhões de assinantes desse projeto, poderia ser muito mais, assinou de boa fé que essas medidas combatem a corrupção. Todo mundo, logicamente, de boa fé, a sociedade quer combater a corrupção porque ela está aí, explicitada, etc. Só que, como se combate? Então, podemos, por exemplo, ter momentos em que isso passe a ser uma violação do Estado de Direito. Por exemplo, nós somos a favor da celeridade contra a protelação. Isso aparece em vários artigos aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ter uma visão linear que acabe com recursos, que acabe com a intermediação e o legítimo direito de defesa. Então é preciso buscar o ponto, o calibre certo para evitar a protelação, que é uma realidade da justiça brasileira, da sociedade brasileira,
e, ao mesmo tempo, a celeridade necessária, né, onde o Judiciário mesmo e o Ministério Público precisam de pontos de apoio para ganhar essa celeridade, e outras questões, presidente, que nós violamos direitos consagrados constitucionalmente e tal. É preciso buscar um ponto de equilíbrio nessa questão toda. Por isso, eu sou favorável a que o debate vai acontecer na comissão, porque os deputados que participaram da comissão, certamente em qualquer comissão, uma comissão especial de uma PEC ou um projeto de lei, eles têm mais acúmulo num primeiro momento do que o conjunto do plenário. Mas essa proposta vai chegar ao plenário. Então, nós não podemos discutir as coisas a toque de caixa. Isso eu sou contra. Eu acho que tem que ser discutido. E também acho que o fato de você não ter essa legislação não tem atrapalhado as operações. Está aí a Lava Jato funcionando. É óbvio que ela é um aperfeiçoamento e ela é uma tentativa de criar uma consolidação. Mas tem uma outra questão a ser discutida que qualquer jurista capacitado vai levantar. Espera aí, aqui tem questões, a nossa assessoria levantou, em que você tem uma mudança grande do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal tem uma comissão especial dentro dessa casa, dentro discutida. Então, se ela tem aqui, qual é a questão que nos interessa para a luta contra a corrupção? E aí vem a segunda questão, Cabo Daciolo, que é o seguinte: num primeiro momento, a impressão que a gente tinha é que as medidas contra a corrupção, elas atingiriam o agente público. Ela visava o agente público. Mas elas são muito mais amplas do que o foco no agente público. E aí, então, é uma discussão mais geral sobre o próprio o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal. Então, presidente, por isso nós queríamos dizer que eu acho que é legítima a pressão que existe sobre o Congresso, não tem nenhum problema com essa questão, entendeu? Eu acho que a pressão sobre o debate é uma coisa que eu reivindico, como minoria, inclusive, sobre qualquer projeto, contra as terceirizações, entendeu? Contra a PEC 241, né, Marqueselli? Contra a reforma da Previdência, eu quero gente aqui dentro também, entende? Quer dizer, eu quero contra essas medidas que são contra o trabalhador brasileiro e etc. Então, a pressão aqui é absolutamente legítima, mas eu acho que nós temos, deputado Passarinho, fazer um bom debate e um bom combate de ideias. Evidentemente, a Câmara é isso, é eleição dos deputados, é maioria e minoria, etc. Eu só acho que nós estamos tratando de algo grande. Como alguém falou, o projeto tem 170 artigos aí, tem ou mais. Então, e finalizo só, presidente, já peço vênia a Vossa Excelência pela tolerância. Por exemplo, a gente já tinha visto os casos de prisão preventiva. Não sei o que o deputado Onyx está fazendo ali. Ele está mexendo em várias coisas, mas uma delas já foi detectada pela nossa assessoria do PSOL. Por exemplo, teve uma mudança aqui na questão do enriquecimento ilícito e como é que se mantém a prisão preventiva. Tinha uma série de dados por que se pede a prisão preventiva. Foi acrescentado um item que não estava no original, que é evitar a impunidade do investigado. Isso aqui é muito geral. Ele não foi julgado ainda. Então, você não pode colocar isso no texto. Entende? Então, só finalizo dizendo o seguinte: o pessoal apresentou dois projetos, 315 e 316, de enriquecimento ilícito e de Caixa 2, em 2015, que confluem com o texto aqui das 10 medidas e agora com a amplitude que o relator quer colocar. Por isso, presidente, nós estamos só reivindicando que o debate seja feito com a profundidade necessária em cada ponto. Então, não tem essa, se eu sou contra 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, eu sou contra o relatório. Não, eu sou contra esta proposta do relatório. E isso é natural que exista no debate dentro do Congresso Nacional. Obrigado.